Não procures o médium dos espíritos benfeitores, qual se fosses defrontado por um ser sobrenatural. Quem se empenha a semelhante adoração, copia a atitude dos companheiros de Moisés, quando se devotava aos ídolos inativos, com a diferença de que a nossa fantasiosa adoração estaria centralizada em torno de um ídolo animado e naturalmente falível. O médium é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo, e é, sobretudo, nosso irmão, com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. O nosso objetivo é buscar a luz do espírito, que flui da lição que se derrama da vida maior, e não o garimpo de fenômenos superficiais, que brilham quais foguetes de artifício, impressionando a imaginação sem proveito real para ninguém. Lembremos-nos de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, estamos em torno do médium de Deus, que é Jesus. Há quase 2000 anos, não mais qual Tomé, sondando-lhe as chagas, mas na posição de discípulos redivivos que procuram e encontram, não a figuração material do Senhor, mas a sua palavra de vida eterna, estruturada no espírito imperecível em que se lhe gravaram os ensinamentos imortais. Esse é o texto dos médiuns, que é o capítulo 6 do livro Mediunidade e Sintonia, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Jonas. Olá, me chamo Ana Karenina, seja muito bem-vinda ao Pode Evoluir. E estamos aqui hoje com Nilo Emereciano, que está como coordenador da Comissão Regional da Região de Natal, trabalhador da FERN e presidente do GESEB, que é o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Eurípedes Bassanufo. Seja muito bem-vindo, Nilo, que hoje estará aqui trazendo reflexões. Será que sou médium? Então, teremos muitas reflexões aí sobre o tema da mediunidade. Então, seja muito bem-vindo, Nilo. Obrigado, querido. Vamos lá conversar sobre um tema tão importante, não é? Tão delicado, ao mesmo tempo tão delicado. Enfim, e que Jesus nos inspire. Sim. Então vamos lá, né? Jonas vai começar fazendo a nossa primeira pergunta. Oi, não. Vamos começar com uma pergunta bem simples, mas com certeza muito importante. O que é mediunidade e desde quando na história da humanidade existe essa tal mediunidade? Pois é, antes deixa eu fazer uma observação. Esse texto que você leu de abertura é maravilhoso. Faz uma espécie de resumo do que a gente deve entender por mediunidade. Mediunidade é mais um sentido. Mais um sentido. Nós temos aqueles 5 sentidos que nós todos conhecemos, né? Olfato, paladar, visão, etc. E até uma certa época ainda se seguia o pensamento de Aristóteles, que tudo que chegava ao cérebro tinha que passar necessariamente por um dos sentidos. Só depois, com o desenvolvimento das ciências psi, né, as ciências do psiquismo, é que se passou a aceitar a ideia que há coisas que chegam no nosso cérebro sem necessariamente passar por um dos 5 sentidos conhecidos. O que seria um sexto sentido, não é? Ou um supra-sentido, que todos têm de maneira mais ou menos desenvolvida, mais ou menos acentuada. Algumas pessoas têm essa sensibilidade mais exacerbadas por um ou outro motivo, outras pessoas menos. Mas, segundo a doutrina espírita, segundo Kardec, todos nós temos algum tipo, em graus diferentes, de mediunidade. Então, a mediunidade, além disso, seria o quê? O nosso celular para com o mundo espiritual, o nosso link para o mundo espiritual, o nosso meio de contato com, aliás, com o lugar de onde viemos, né? E para onde vamos voltar. O nosso contato com Deus, com os nossos irmãos, com os nossos amigos espirituais. Aí as pessoas acham, vocês então falam com mortos? Não, nós não falamos com mortos. Se falasse com mortos, eu era o primeiro a sair correndo do centro, né? A gente fala com vivos. Os espíritos estão vivos, mais vivos às vezes do que nós. Tão vivos que às vezes nem sabem que desencarnaram, nem sabem que morreram. Então eles comparecem às reuniões mediúnicas sem saber, perdidos, desorientados, porque não têm ainda a noção que passaram para essa outra dimensão. Então, qual é o link, qual é o correio, qual é o elo de ligação entre nós, que, aliás, evidentemente, nos dado por Deus, essa oportunidade, entre nós e o mundo espiritual, a mediunidade mais exacerbada de algumas pessoas. Algumas de uma forma maravilhosa, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, não é?
E aí, eu acho que a gente vai falar depois, existem aquelas mediunidades que ainda sofrem algum tipo de interferência, principalmente por culpa de nós próprios. O bom médio é aquele que tem uma moral desenvolvida. O ótimo médio é aquele que tem uma moral otimamente desenvolvida. Não é aquele que faz voar a cadeira, não é aquele que faz bater as coisas, não é aquele que entra aqui e tudo fica tremendo. Não é isso. Isso é coisa de cinema. O bom médio é aquele que tem um comportamento, uma moral elevada, uma atitude sempre voltada para os outros, altruísta, como foi. Chico Xavier é o grande exemplo de médio, né? Altruísta, desprendido, fraterno, solidário, irmão. Então, quanto maiores as virtudes dos médios, mais confiável se torna a sua mediunidade, porque ele é assessorado por quem? Por espíritos bons que se afinizam com esse tipo de atitude e de comportamento. E um médio de vida, digamos, desequilibrada, desajustada, cheia ainda de problemas de ordem emocional, de ordens particulares, domésticas, etc., vão, por conta de sua dessintonia, existe essa palavra? Se não existe, acabo de inventar. Sua falta de sintonia atrair o quê? Espíritos também que estão vibrando naquela faixa. Então, a comunicação é verdadeira? A comunicação é útil? A comunicação é válida? É algo para a gente levar a sério? Não. Não é? A gente não duvida da mediunidade da pessoa, a gente duvida do tipo de comunicação. Né? Aí esse texto aí ser bem interessante. Kardec preferia perder 99 verdades a aceitar uma mentira. E tinha um extremo cuidado com as mensagens que ele selecionava para usar na obra da codificação. Extremo cuidado. Aliás, o livro dos médios, acho que o Céu e o Inferno também, tem vários exemplos de mensagens, não é? Exatamente para nos servir de referência. Eu estava conversando com Naldo e Valdir Júnior essa semana, e aí eu estava comentando, né, as coisas, os problemas da mediunidade. Aí eu disse, olha, eu já falei com Juscelino Kubitschek, eu já falei com Bezerra de Menezes, já falei com Alta de Souza. Aí Valdir Júnior disse, eu já falei com Ayrton Senna. Aí alguém vai dizer, é impossível. Não, não é impossível, mas é improvável. É extremamente improvável. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, mediunidade, assim, se a gente pudesse resumir, é a ferramenta que Deus nos deu para que nós tenhamos acesso, uma porta, olhe, não é uma porta larga, é uma fresta, é uma brecha, para a gente poder vislumbrar o mundo espiritual. Só um vislumbre. O mundo espiritual é muito mais do que a gente imagina. A gente imagina que sabe tudo, na verdade a gente sabe uma réstia, é tipo um satélitezinho, uma maquinazinha dessa que eles colocam na superfície de Marte, que só vê aquilo ali onde ela pousou, né? Então a gente tem o relato de André Luiz, o relato de outros espíritos, mas na verdade a gente sabe muito pouco. Nós vamos ter surpresas muito boas, ou nem tanto, quando a gente desencarnar e chegar do lado de lá. Focar nessa segunda parte da pergunta. Desde quando na história da humanidade existe essa tal mediunidade? Desde que existe, desde que a centelha da inteligência brilhou nos seres humanos. Desde que brilhou a centelha da inteligência. Nós sempre tivemos a assessoria, o acompanhamento, a presença amiga dos espíritos, impulsionando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento em todas as áreas. Na área das ciências, das tecnologias, nas áreas humanas, enfim, em todas as áreas sempre tivemos a presença de espíritos impulsionando, na área política, inclusive, não é? Um dia desses eu estava vendo aquela coisa do Gilgamesh, não, da pedra de basalto, não é? Que o cara recebe, o Código de Hammurabi. E aí é ótimo, o tal da internet é maravilhoso, né? Porque eu já tinha visto aquilo em foto, em revista, em livro, etc. Mas na tela do computador é maravilhoso, porque eu ampliei a pedra, é uma pedra de uns 2 metros de altura, 2 metros e pouco, de basalto, e ali estão o Código de Hammurabi. O que é que tem no topo? No topo está Hammurabi recebendo o código de uma entidade, de um Deus, de um espírito, não é? Como é que Maomé recebe o Alcorão? Não é? Maomé está lá em retiro, na montanha, em preces, e escuta aquela voz. A primeira vez que eu vi isso, eu não entendi bem, porque a tradução que eu li era assim, que aquela voz daquele anjo dizia, recita, recita. Meu Deus, recita.
Na verdade, o que é que aquela entidade estava dizendo? Fala, né? Fala. Deixa a sua mediunidade fluir. Meu irmão era analfabeto, ele não escrevia. Então, quando ele sai dali, ele sai falando, ele dá vazão à mediunidade. E os caras começam a perceber que vão perder aqueles ensinamentos de Maomé, então solicitam que as criaturas comecem a copiar aquilo que ele diz, em couro de carneiro, de camelo, em osso, não sei de quê, comecem a anotar para não se perderem os ensinamentos de Maomé. Tudo via mediúnica, Hammurabi lá, Código de Hammurabi, leis, para impulsionar a humanidade via mediunidade. O fenômeno mediúnico está presente em toda a história da humanidade, em todos os momentos, reuniões mediúnicas na Casa Branca, na época de Lincoln, enfim, o próprio ditador alemão, que eu não quero nem dizer o nome dele, não é responsável por tantos desastres, fazia reuniões, Hermínio Miranda tem textos sobre isso, não é? Um grupo chamado Tule, de grupo mediúnico, enfim, a interferência tanto para o bem quanto também para o mal nas nossas vidas, né? Como é que diz no Livro dos Espíritos? Os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que imaginamos, mais das vezes nos governam. É duro a gente aceitar isso. Mais das vezes nos governam, porque a gente pensa logo, eu não tenho livre-arbítrio, eu sou o jacaré é um bicho, eu que mando, não é? E aí a gente descobre que a gente nem manda tanto assim, a gente pensa que manda, na verdade a gente é influenciado. A gente é influenciado uns pelos outros, né? Imagine pela espiritualidade que a gente não vê e está aqui buzinando dos nossos ouvidos, né? Então, desde que mundo é mundo, desde que as pessoas tenham a centelha da inteligência, ou seja, que o homem se torne humano de verdade, que a mediunidade está presente. É só a gente ler história, é só a gente... É verdade. Como é interessante, né? Quando a gente absorve a doutrina espírita, vai estudando, como isso vai se linkando e tendo uma clareza, porque até a gente não conhecer a doutrina espírita, talvez fique tão subjetivo essa questão da mediunidade, e aí Allan Kardec codifica e traz tantas coisas sobre a mediunidade e ainda classifica a mediunidade, né? Então a segunda pergunta é exatamente que tipos de mediunidade existe, né? Ou se tem uma quantidade de tipos de mediunidade. O que você pode falar para a gente sobre isso? Existem sim, Kardec faz isso, né, no Livro dos Médiuns, existem vários tipos de mediunidade, mas algumas... A mediunidade também muda com o decorrer do tempo. Na época de Kardec, a mediunidade mais comum, né, que hoje não é mais, era a psicografia. Começa com a tipologia, mas depois a que se afirma é a psicografia, ou seja, o médium com um lápis na mão, escrevendo no papel, às vezes sem nem olhar, às vezes conversando uma coisa aqui e a mão escrevendo outra, não é? Por quê? Porque descobriu-se que não havia necessidade daquela prancha, daquela cestinha, nem das pancadinhas famosas, né? Então a psicografia era mais comum. É tanto que quando a gente lê o Livro dos Médiuns, a gente percebe que ele se refere mais à psicografia. A mediunidade, que alguns chamam falante, né, digamos assim, ou seja, a psicofonia, não era comum na época de Kardec. De maneira nenhuma era comum. Tornou-se comum de um tempo para cá, né? E a psicografia, muito pelo contrário, a psicografia diminuiu, né? A psicografia, então, todos os mundos conhecem através da obra de Chico Xavier, aquele gesto de botar a mão na testa, né? E começar a escrever rapidamente, né? Acelerado, né? Aquilo ali ficou famoso. Mas é uma mediunidade cada dia menos, digamos assim, menos trivial, menos comum. A mediunidade hoje realmente que se afirma é a mediunidade de psicofonia. E as outras também, ao longo do tempo, foram se tornando mais raras. As mediunidades de efeito físico, não é? As mediunidades da vidência. A vidência, vou aproveitar aqui para fazer umas observações sobre a vidência. As pessoas valorizam muito a vidência, e é interessante que seja assim, ou a clarividência, é interessante que seja, tem seu valor, etc. Mas numa reunião mediúnica, não sei se a gente vai chegar em reunião mediúnica, numa reunião mediúnica, o que se deve mais, o que se deve estabelecer, o que se deve valorizar é o diálogo. O diálogo é o grande ponto de uma reunião mediúnica. Mas um vidente ajuda muito. Vamos dar um freio nisso, por quê? Porque as vidências, às vezes, não são confiáveis. Não que a pessoa não seja confiável, é que, às vezes, os espíritos manipulam e fazem a pessoa ver aquilo que lhes interessa.
Então, eu via isso, eu via aquilo, ótimo, que bom, é uma colaboração maravilha, mas o verdadeiro elemento para a gente identificar, para a gente conversar, para a gente descobrir os problemas daquela criatura que ali está, porque quem está ali veio através de problemas e a gente está ali para ajudar, para socorrer, para consolar, é o diálogo. O diálogo é que vai extrair, a conversa é que vai extrair, né? Como uma cebola que a gente vai descascando, onde é que está o nó, onde é que está o problema, onde é que está a origem daquela dor, ou como que a gente pode chegar no coração daquela entidade que está ali. Então a evidência a gente tem, não é desvalorizar, não é menosprezar, mas é colocar ela no seu devido lugar. Então a psicofonia tornou-se a mediunidade comum. Eu tenho um ponto de vista a respeito disso, que é que com o tempo nós vamos também, esse tipo de mediunidade vai diminuindo, não é? Assim, é como se os espíritos dissessem assim, já peguei na mão de vocês muito tempo, é hora agora de vocês andarem sozinhos. Eu quero uma comunicação de Chico Xavier. Chico Xavier deixou 420 livros escritos e você ainda quer comunicação de Chico Xavier? Deixa o rapazinho dar uma repousada, não é? E acho que a mediunidade do futuro, e eu diria que esse futuro já começa hoje, é a mediunidade intuitiva. É a intuição, são os espíritos nos inspirando, nos dando insights, dando umas catucadinhas assim, olhe, não é? Uns alertas, mas acredito que com o tempo eu percebo isso também no dia a dia, a mediunidade de psicofonia também vai diminuindo de importância, tá? Por conta mesmo como eu falei, a mediunidade com o tempo vai ser. A mediunidade do cura no tempo de Jesus era extremamente incomum, não é? Dizem que Paulo e Pedro curavam com a sombra deles curavam as pessoas. E era muito comum a mediunidade de cura. Numa época que não tinha SUS, não é? Que a medicina zero. E então, claro que a mediunidade de cura era mais necessária, extremamente necessária. Com o tempo, ela vai deixando também, não aparecem mais arigóis, não aparecem mais, né, esses grandes médios de cura, e a coisa vai desaparecendo, porque hoje tem serviço hospitalar, tem esses postos de saúde, que eu não sei o nome, em todo que é bairro e tal, enfim, há uma rede deficiente, é verdade, mas que funciona, né? Então, também essa mediunidade vai desaparecendo, e na minha opinião, com o tempo, a mediunidade intuitiva, mas isso é uma opinião, isso não é respaldado em nenhuma obra da doutrina, ela vai assumindo, digamos assim, a frente, né, a linha de frente da mediunidade. Interessante, Nilo. Você até comentou sobre a reunião mediúnica, né? Eu queria até que você, se possível, complementasse essa resposta. Eu acredito que tem muita gente que é curiosa ao espiritismo, que não sabe o que acontece numa reunião mediúnica, o que comumente acontece, ou que não estuda ainda a doutrina espírita e fica na dúvida do que as pessoas vão fazer quando vão para uma casa espírita e se reúnem, né, numa reunião mediúnica. O que é que está acontecendo ali dentro, o que, né? que acontece, pessoal, na mesa branca, eu não vou, será que eu sou entrar? A gente até falou já em outros episódios, então aproveita, você que está ouvindo, nos assistindo, vai lá assistir os outros episódios, que a gente falou muito sobre isso também. Muita gente acha que vai chegar na casa espírita e vai ver um espírito, né? E tem medo de ir na casa espírita. Uma penada. Então, fala brevemente, assim, o que você puder trazer, o que acontece dentro de uma reunião mediúnica. Uma vantagem de a gente viver muito, né? É que a gente acompanha a transformação das coisas. Antigamente, a gente entrava no centro espírita, precisava realmente coragem, porque acontecia de tudo. A reunião nem tinha começado ainda, já tinha gente incorporando assistência, os médios ali na mesa já incorporavam também. Era uma coisa muito engraçada. A minha avó era muito engraçada, era do interior, eu, garotinho, sentado junto dela, aí a pessoa começava a se manifestar na assistência, ela fazia pia, Sérgio, pia. Aquela ali já está se amostrando. Então, assim, isso atrai, inclusive, muito as pessoas, principalmente aquelas pessoas que chegam no espiritismo, são novatas no espiritismo. A gente abria aqui turma, eu peguei mais de uma turma aqui, a primeira turma, a turma que se inscrevia, de 130 pessoas, 136 pessoas. Aí o rapaz que fazia comigo, Nilo, e agora? Eu digo, rapaz, vamos começar, não se preocupe não, que com 3 meses tem metade, e com mais 3 meses tem só uns 30. Né? E era exatamente o que acontecia. Por quê? Porque as pessoas vêm na expectativa
de assistir o fenômeno, de ver espírito, ver fantasma, ver assombração, ver sei lá o quê. E quando começa o curso, né, vão vendo que não é nada disso. O curso, se vocês observarem a apostila da FEB, bate principalmente na moral do médium. O tempo todo, todos os capítulos, é batendo na moral do médium, na moral do médium, na moral do médium. Então a criatura, quando vê aquilo, desiste, né? É tanta exigência, você tem que ser bom, você tem que ser direito, você tem que ser honesto, precisa estudar, blá, que a pessoa achava que era chegar e começar a brincadeira. E não disciplinado e comprometido. Disciplinado, compromisso, não é remunerado, não sai em coluna social, né? Então desiste. Então começa 130 e tantos, e olha que a minha turma, todo mundo se espantou, como ainda ficou muita gente, ficou 30 e alguma coisa. Turma ótima, por sinal. Aliás, por ela passou Cideniro, que foi presidente dessa casa, Miro, que foi presidente também. Mas então, o que é uma reunião mediúnica? Uma reunião mediúnica é uma reunião de socorro, uma reunião da prática da caridade, não a prática da caridade material, mas a caridade moral, a caridade do conforto, do consolo, do esclarecimento, que é feito com essas criaturas que morreram, que passaram para o lado de lá, desconhecendo as leis. Às vezes criaturas que nunca oraram, nunca rezaram um Pai Nosso, nunca foram à missa, nunca foram ao centro, enfim, criaturas voltadas para a materialidade, criaturas que levam a vida desconhecendo, propositalmente por falta de interesse, né? Qualquer coisa na área dessa evolução moral, inclusive assim, sem ler filosofia, porque a filosofia também tem ensinamentos básicos de conduta moral, né? Mas há pessoas que não se interessam por isso, se interessam pelo futebol, pela política, sei lá por o quê, por tudo, por ganhar dinheiro, por trabalhar, por criar os filhos, que deve fazer, evidentemente, mas não se interessam por qualquer coisa que transcenda isso. Desencarnam, ou morrem, usando uma linguagem normal, morrem, né? E chegam no mundo espiritual desorientados. Como quem viaja para uma cidade estranha e chega na rodoviária sem conhecer ninguém, sem saber para onde vai, sem ter passagem reservada, sem ter hotel reservado, enfim, desorientado. Qual é o movimento natural dessa criatura? Voltar para casa. Voltar para casa. E normalmente é isso que acontece, os espíritos voltam aos seus lares, né? A gente vê André Luiz voltando para sua casa e a decepção que ele sofre, o filme mostra bem isso, né? Porque ele chega em casa, não tem uma fotografia dele nas paredes, e já há alguém lá ocupando o lugar que ele havia deixado, já fazia 11 anos que ele tinha morrido, né? Então André Luiz fica decepcionado. Mas o primeiro movimento é voltar para casa, e nem sempre são bem recebidos em casa, são rejeitados. São rejeitados, apesar de na hora lá do enterro ter aquela coisa da viúva, todo mundo com saudade, etc, etc, coroa de flores, mas quando o cara volta, o pensamento é de rejeição. Por quê? É o marido? Só que é o marido morto, né? É meu pai, só que é o pai morto. Então, é natural que as criaturas rejeitem, principalmente se não tem também uma formação nessa área. Então, essas criaturas buscam o quê? Um socorro. Buscam eu diria, pronto socorro, ou seja, aquele atendimento mais imediato. E é ali onde uma equipe mediúnica afinada, com os mesmos objetivos, isso é importante que a gente registre, um grupo mediúnico, para que funcione bem, são necessários alguns elementos. Um deles, unidade de objetivos, um foco. O que é que nós queremos? Qual é a nossa intenção aqui? Todos partilhando desse objetivo. Queremos socorrer? Queremos. Socorrer o quê? Quem? Como? Né? Seriedade nos objetivos desse grupo, assiduidade, não é? Enfim, a amizade entre essas pessoas é fundamental. Fundamental. Não é chegar como um time que vem, se reúne só na hora do jogo, entra em campo e vai jogar. Não. Um grupo que se goste, que tenha afeto, que frequente uns as casas dos outros, que vão à pizzaria, enfim, que telefonem uns para os outros, que conversem, que riem, né, que se divirtam, enfim, um grupo afinado. Da afinação desse grupo vai depender boa parte dos resultados dessas reuniões mediúnicas, porque todos estão ali com os mesmos objetivos, olhando para os outros com afeto e não desconfiando uns dos outros. Será que aquela a panda tá, esse negócio ali não é verdade não, aquele outro, eu conheço. Se for com esse tipo de relacionamento, a coisa não funciona. Então esse grupo vai prestar socorro. Mais uma vez, o grupo deve ter o quê? Objetivo. Na hora que se forma um grupo,
O grupo para atuar já, não é o grupo de estudo. Quando ele vai passar a atuar, fazer o trabalho propriamente dito, tem também que definir o que vai fazer. Vamos trabalhar o quê? Com suicidas? Então, nosso grupo vai ser voltado para atendimento a suicidas. Nosso grupo vai ser voltado para queimados, vamos atender queimados. Nosso grupo vai ser voltado para problemas de obsessão, não é? Enfim, ter um objetivo, porque senão vai aparecer de tudo, uma porta escancarada, sem ter uma norma, um regulamento, vai chegar de tudo. Né? E nem sempre o grupo vai estar preparado para todo tipo de coisa que aparece. Então tem que ter objetivos, né? Vamos trabalhar assim, assado. E vamos receber, então, essas pessoas. Outra coisa importante, é bom que a gente pontue algumas coisas. Outra coisa importante, encarar aqueles espíritos que ali comparecem como pessoas. São pessoas, como nós. Então, vamos nem tratar com reverência demais, nem também tratar com desprezo. Né? Vixe, é um espíritozinho sofredor. Essa palavra é horrorosa. Sofredor somos nós todos, não é? É um espíritozinho que está no processo, está passando momentaneamente por uma problemática, etc, etc, etc. Que precisa de quê? Da nossa empatia. Essa palavra devia ser escrita na parede de todo o grupo mediúnico. Empatia, ou seja, você deve ter um interesse real, verdadeiro, do fundo do coração, sincero, senão aquela entidade não vai se convencer, porque não são palavras. Mais de uma vez na obra de André Luiz, na obra de Manuel Filomeno de Miranda também aparecem coisas assim, em que Bezerra de Menezes recorre à entidade, diz: esse caso exige alguém versada na prática da caridade. Irmã fulana, não me lembro se é irmã Veneranda, convoca a irmã Veneranda para ela vir lidar com aquele espírito perturbado. Imagina, Bezerra de Menezes precisar recorrer à entidade versada na prática de caridade. Então, quando a irmã Veneranda chega aqui, conversa com aquela entidade, a entidade dobra-se de joelhos e diz: não são suas palavras que estão me convencendo, é o amor que emana, né? Então, veja, não é o discurso, senão só ia doutrinar advogado, político, né? Não é o discurso, é o sentimento verdadeiro. Então, por isso que eu registro a coisa, enfatizo a coisa da empatia. Ter interesse real por aquela criatura que está ali, olhar como uma pessoa, conversar como quem está, como nós estamos conversando aqui, de preferência ao lado, porque ao lado são técnicas de entrevista. Você falar de frente dá uma espécie de confronto, é como se estivesse confrontando, não é? Ao lado, não, você está sendo companheiro. Nem sempre numa sala permite esse tipo de disposição da mesa, das cadeiras, etc. Mas seria preferível isso, essa coisa do interesse verdadeiro, meu irmão, e aí? Esquecer o que é que ele está falando a princípio, porque às vezes chega dizendo que é isso, que é aquilo, que é autoritário, que comandou isso, comandou aquilo, e não precisa de nada disso. Na verdade, ele está gritando desesperadamente por socorro. Quer socorro, quer ajuda. Não chega dizendo a princípio, mas ele quer. Se está ali, se foi trazido para aquela reunião, é porque já está mais ou menos preparado, ou seja, a espiritualidade já trouxe, porque percebeu nele que já está mais ou menos preparado para, digamos assim, deixar cair as armas, não é? E aceitar aquilo ali. Né? Então a gente não se deixa impressionar por aquilo que ele fala a princípio. Eu mato, eu faço, eu aconteço, eu sou isso, sou aquilo, todos têm que me obedecer, eu não acredito nisso, não sei onde estou, não queria vir aqui, enfim. E às vezes uma arrogância, etc. E a gente vai com carinho. Aí vem a coisa da doutrinação, do diálogo espírita, do diálogo da reunião mediúnica. O dialogador tem que ter bom senso, tem que ter tato, serenidade, interesse verdadeiro, não é? Persuasão, para conversar com carinho, e sempre com carinho, com amor. Não interessa o que o cara está dizendo. É um espírito mau. Não existe maldade, não existe espírito mau. Existem espíritos em sofrimento. É assim que a gente tem que olhar para esses espíritos. E esse interesse real. Então, conversar de uma maneira carinhosa, também não tem que entrar em debates filosóficos, ou seja lá de que tipo for. Político, futebol. Chegar um espírito falando mal do Flamengo, eu não vou brigar com ele. Eu sei que ele está obsidiado, né? Então,
Então não tem que discutir. Às vezes vem entidades que querem falar filosofia, e entendem de filosofia, ou querem puxar para isso, para aquilo. Não tem que entrar em discussão, aquilo não é um confronto. A gente vai usar os instrumentos do evangelho, as armas do amor, as armas do carinho, as armas da empatia, enfim. Olhar aquilo ali como alguém que está disfarçando uma dor. E a gente vai buscar no diálogo, a pergunta terminou indo, a resposta terminou indo para o diálogo, né? A gente no diálogo vai procurar a origem disso. Por que está ali? Onde é que está? E isso com paciência, às vezes 2, 3 reuniões, até finalmente aquela carapaça, aquele escudo, aquela couraça cair, não é? E a gente vai perceber que por trás daquela arrogância, por trás daquilo tudo, tem uma dor profunda. Tem uma dor profunda. Aí chegando nisso aí é que a gente agora sim, agora a gente vai, né? Não é achar que só falar de Jesus resolve. Ah, meu irmão, porque Jesus. E se o cara for judeu, né? Se for muçulmano, Jesus não vai querer dizer nada. Então, principalmente isso, com carinho, com tato, com serenidade, e ir buscando, não é? Descobrir as causas da dor daquela criatura está ali. Porque a finalidade é essa, trabalhar a dor daquelas pessoas, né? Perfeito, né? A reunião de amparo, né? A reunião de amparo. É muito interessante isso, porque muitas pessoas, né, ou têm medo, né, da mediunidade, não quero ver o espírito, não quero, ou querem ser médiuns, né? Porque a gente às vezes acaba hipervalorizando, né, essa faculdade que você falou, né, da mediunidade, e mal sabem muitas pessoas da grande responsabilidade, né, do grande entendimento, do conhecimento, da retidão de vida, da serenidade, né, da prática da caridade, não só dentro da reunião mediúnica, mas fora da reunião. Da disponibilidade. Disponibilidade, exatamente. Então, tantas pessoas muitas vezes querem ser médium. Eu queria ver, mas muitas vezes não, às vezes não enxerga esse lado, né, o quanto é uma posição de muita responsabilidade, né? Quer ser médio atuante e não quer mudar de vida, né? Exatamente. Aí não dá. Então, vamos para a próxima pergunta. O que se deve fazer quando uma pessoa começa a dar indícios da mediunidade ostensiva, que a gente chama, né? Se for uma criança, se for uma menor idade, deve-se encaminhar para a infância e juventude, né? Para evangelização, né? Para evangelização. Ah, mas ela já faz isso, faz aquilo. Não, evangelização. Ah, mas no tempo de Kardec, as médicos que trabalhavam com Kardec tinham 15 anos de idade. Isso na época de Kardec. O mundo mudou, as leis mudaram, a expectativa de vida das pessoas aumentou bastante, não é? Então, hoje, de menor idade, deve estar na escola, deve estar estudando e estar frequentando uma escola evangélica também, para ir se, não é? Inclusive a família, de preferência, principalmente a família, né? Agora fala-se até em evangelização de bebês, não é? A FEB está com esse tipo de proposta. Então, se for de menor idade, é evangelização, frequência a um centro espírita, integrar essa criança nessas atividades, evangelho no lar. Evangelho no lar. É muito importante você trazer Deus para dentro de sua casa. Você trazer, qualquer religião que seja, você trazer Deus para dentro de sua casa. Reunir a família em torno de um texto bonito, de prece, etc, etc, etc. Eu me lembrei agora da reencarnação de Sigismundo. Está no livro de André Luiz, qual deles, meu Deus? Missionários da Luz. Missionários da Luz, Missionários da Luz. A reencarnação de Sigismundo. Uma prece que o pai faz em casa, com a família, muda completamente, não sei se você lembra disso, a sintonia, porque as entidades estão tentando encaminhar a reencarnação de Sigismundo no lar onde Sigismundo havia sido o vilão, não é? E não está sendo aceito pelo pai, etc., naturalmente, instintivamente. Então, os irmãos promovem, sopram no ouvido da criança, e a criança diz, papai, você nunca mais orou conosco, né? Diz, tá, eu vou orar com vocês. Então o pai se junta com a esposa e o filho, faz uma prece, muda a sintonia da casa, ou seja, Deus na casa, não é? Um pensamento nobre naquela casa. Então o evangelho no lar é importantíssimo, um comportamento também da família policiado, evitar palavrão em casa, evitar briga, discussão, etc, etc, etc.
Muito bem, adultos. Tá? O adulto, o encaminhamento, aí as pessoas pensam logo e chegam no centro espírita querendo logo ir para reunião mediúnica já existente. Não, você vai para o estudo. Não, não preciso passar pelo estudo, porque eu já, lá em casa acontece isso, eu vejo isso, faço aquilo, etc, etc, falo com fulano, com ciclano. E às vezes as casas incorrem nesse erro, né, de encaminhar para uma reunião mediúnica existente. Não, absolutamente não. A criatura deve ir para o estudo mediúnico a partir do zero, mesmo que já venha de outros lugares onde falaram para ela coisas diferentes. Chegou na instituição séria, encaminhar para o estudo mediúnico. Por quê? Porque no estudo mediúnico é que ela vai aprender digamos, dominar, direcionar, a educar seus dons mediúnicos. Vai aprender a fazer com que a comunicação só aconteça na hora certa, na hora de uma reunião. E não em casa, não na rua, não no trabalho. Vai ser demitido. Se começar a receber espírito no trabalho, vai perder o emprego. Enfim, e também vai passar a entender. Isso é uma coisa boa da gente observar. Para quem está pensando em começar a estudar a mediunidade, primeiro passo é centro espírita, primeiro passo é ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Se você vai criar galinha, o que é que você deve fazer em primeiro lugar? Ler sobre criação de galinha. Faça um curso no Sebrae, porque senão vai dar uma doença no interior, o pessoal chama de gira, vai dar uma gira, vai matar as galinhas tudinho, você vai ter um prejuízo enorme. Você tem que saber o que está fazendo, se você vai mexer, olha a responsabilidade. Você vai mexer com seu psiquismo, você vai mexer com as camadas da sua consciência, com as coisas mais profundas, com seu ânima. Veja que responsabilidade, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira a mediunidade. Mediunidade não é festa, mediunidade, como você falou, é responsabilidade. Então, encaminhamento primeiro para o estudo sistematizado da doutrina. Aí as pessoas, né, eu ainda vou estudar, mas eu já sou médico, eu sinto tremelique, eu sinto aquele estudo sistematizado. Na hora que essa criatura aceita, tem a humildade de aceitar ir para um estudo sistematizado, já mostra o quê? Boa vontade, seriedade, etc, etc. Disciplina, aceita a disciplina de uma casa espírita, que nem todo mundo aceita a disciplina de uma casa espírita, aí constrói um quartinho no quintal, começa a fazer reunião lá no quintal, na casa dela, porque não se enquadra na disciplina de um centro sério. Estou falando de centros sérios. Ah, tem centro espírita não sério? Não, todos os centros são sérios, mas alguns têm umas práticas particulares. Então, estudo sistematizado. Em se desenvolvendo o estudo disciplinado, ela está o quê? Está vivenciando um outro ambiente, está vivenciando outras pessoas, está saindo daquele boteco da esquina, está saindo daquele, aquilo, e está passando a falar em Deus, a falar em espírito, a falar em caridade, assistir às palestras públicas, enfim, está mudando o ambiente que frequenta, está mudando a sintonia, está mudando o grupo de amigos, está criando novas amizades e está aprendendo os conceitos caros à doutrina espírita. A partir daí, agora sim. Mas lá no estudo sistematizado ela começa a dar tremelique. Vamos lá, dá um passo, se segura aí, minha irmã, que vai chegar o tempo. Então, agora sim, vamos para o estudo mediúnico. E no estudo mediúnico, às vezes, a pessoa vai ter uma decepção de saber que já começa recebendo entidade. Ao contrário, não é permitido na reunião mediúnica, nos seus primeiros módulos, manifestação. Manifestação é lá no final. Você já passou por todas aquelas etapas, vai desenvolvendo o que? Percepção, aproximação, todas aquelas etapas, até a finalmente chegar à manifestação. Aí você já está mais ou menos, não é? Já se disciplinou, já aceitou aqueles regulamentos, etc, etc. E você vai poder exercer. Aí, às vezes, quando chega na hora H, nem. Às vezes a pessoa, durante o estudo, vê tudo, viaja, sei aquilo, mas quando chega no dia da manifestação, não manifesta nada. E aquelas criaturas que nem que a gente não dava nada por elas, quando chega na manifestação, se revelam médiuns maravilhosos, né? Enfim, e outra coisa que a gente tem que deixar claro. O estudo mediúnico não quer dizer que você vai entrar aqui pelo primeiro módulo e vai sair lá no final feito Chico Xavier, psicografando, psicofonando, não é? Nada disso. Você pode percorrer todos os estágios, todos os níveis, todos os programas e
não revelar, não sentir absolutamente nada de mais efetivo. Isso faz de você... é que eu não sou médium? Não, é que você tem outro tipo de atuação dentro de uma reunião mediúnica. Sustentação, apoio, tá ali toda semana, etc. Não precisa necessariamente, não é, abrir as comportas da mediunidade. Não é assim, entra a vaca aqui e sai do outro lado a linguiça. A coisa não funciona assim, né? Você vai... Por quê? Porque no estudo da mediunidade você vai estudar principalmente o seu psiquismo. Você vai passar a se conhecer melhor, suas inclinações, enfim, você vai passar a se... No final vocês vão falar em literatura. Há um livro de Jaime Servinho, acho que o nome é O Transe. Era uma apostila, depois virou livro, Jaime Servinho. Para quem gosta, para quem quer estudar seriamente mediunidade, para quem se interessa pelo tema, recomendo O Transe de Jaime Servinho, N com tio. Que ele vai falar nessa coisa dos níveis de consciência, não é? A mediunidade é um momento de transe. Você está em estado alterado da consciência. Veja como é sério. Veja como exige responsabilidade. Você vai alterar com um estado alterado de sua consciência. É um estado alterado de consciência? É um transe. É um transe. Você se auto-induz ou é induzido a esse transe. O que é aquilo no começo da reunião mediúnica? Para quem não sabe, eu estou fazendo aqui um spoiler, né? Como é que é a coisa da reunião mediúnica? Se faz uma prece, se lê um texto, não é? E isso eu estou falando da reunião mediúnica já funcionando. Então, a partir dali, o que é? O orientador, a pessoa que dirige a reunião, vai mais ou menos, olha, vamos mentalizar uma praia, enluarada. Tipo uma meditação, né? Vai fazer uma meditação. E o que é essa meditação? Vai, né? Agora vamos ver Jesus caminhando, vamos um bosque, não é? Serenando a alma, babá. Aquilo está o que fazendo? Um tipo de indução. Está conduzindo você a um transe, que pode ser superficial, pode ser um transe mais profundo, daí a gente poderia falar depois em a mediunidade inconsciente, né, que alguém disse que não existe, mas existe, Kardec fala nisso, que é aquela que você não lembra, é um transe mais profundo, pode ser um transe superficial, aquele que você lembra, ou lembra um pouco, capta aqui e ali alguma coisa, mas enfim, você é induzido a um transe. Como é que o médico faz no laboratório, no seu consultório? Pega um relógio, eu sou do tempo que era um relógio, né? Hoje deve ser outras coisas. Pega um relógio assim, um relógio de algibeira ainda mais, né? Balança, você vai dormir, você vai entrar em transe, e a pessoa, o que é que acontece? Cai num transe. Isso é o hipnotismo. Hipnotismo é um nome infeliz para isso, porque hipno é sono. Na verdade, aquilo não é um sono, aquilo é um transe. Então, induz você a um transe. E você em transe, o que é que acontece? O médico, o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, vai conduzindo, às vezes faz uma regressão aos 5 anos de idade, enfim. Né? E às vezes, como já aconteceu muito, Brian Weiss fala isso, Edith Fiore, enfim, os pesquisadores, e às vezes o próprio Jung, Freud se depara com isso e se assusta, a pessoa às vezes regride de forma tal que entidades, como ele está em transe, entidades se manifestam através dele. Muitas vidas, muitos mestres de Brian Weiss, por exemplo, falam nisso. Ele se espanta, ele se assusta, o que é isso? O que é isso? O cara foi recuando uma mulher, na verdade, ela volta, porque aquele mal não tinha sido resolvido, ela retorna, ele induz ela para a idade X e chega um ponto que ela já vai para, não é nem para intrauterino, vai para o que nós chamamos de erraticidade. E surpresa das surpresas para ele, entidades, por isso que o livro é Muitas Vidas, Muitos Mestres, começam a falar com ele, e falando de uma maneira bonita, mensagens, etc, etc, etc. Brian Weiss se desorienta, vai procurar livro, vai voltar à biblioteca, vai entrevistar o Dr. Ian Stevenson, aquele dos livros de reencarnações, sim, porque ele se surpreende, porque no transe, não é? Hipnótico, entre aspas, no transe, aquela criatura... Então a mediunidade, o momento do transe mediúnico é um transe. É um transe. E a gente precisa aprender a saber lidar com isso com muita responsabilidade. Sim. Muita responsabilidade. E até puxa um pouco que a gente gostaria de encerrar perguntando, né, da nossa quinta pergunta, saber se todo espírito que se comunica e dá conselho é mentor.
né? Seja dentro do ramo mediúnico, aquele médium lá ostensivo que está ali ouvindo, estão me dizendo que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Será que todo espírito que se comunica, que dá conselhos, é o seu mentor espiritual? Não. De maneira nenhuma. Isso é também uma certa deturpação das coisas que acontece às vezes, né? Não. Olha, às vezes, Divaldo Franco demorou a descobrir a sua mentora. E quando ele descobriu, chateou-se, né? Joana, né? Chico Xavier tem Emmanuel. Aí eu pego uma Joana, né? Ele não imaginava que Joana de Ângeles tinha um passado tão bonito, tão belo, que era a entidade que ela era. Ele ficou Joana, né? Achou que era um nomezinho qualquer. Mas demorou a descobrir, né? Muitas vezes a casa tem anos de existência e a gente não sabe quem é o mentor daquela casa. Só sabemos uma coisa, que tem. E que o mentor maior é Jesus, evidentemente Jesus. Então não deve haver essa preocupação de saber quem é o mentor. E não vamos deixar que o mentor seja o quem vai apitar as decisões daquele centro espírita. Quem decide as coisas do centro espírita é a diretoria da casa. Vamos repetir isso porque é muito importante. Decisões administrativas são tomadas pela diretoria da casa. Aí se tem alguém ali na mesa que diz, mas aqui o meu mentor está dizendo isso, você diga, olha, diga ao mentor que fique na dele, porque a reunião aqui é da equipe administrativa, é da diretoria. Você não vai consultar a espiritualidade para saber de que cor vai pintar as paredes do centro. Tá? E eu aí não ria não, porque acontece. Acontece. Vai fazer um congresso desses, uma semana espírita dessa, e vai consultar o mentor para saber a cor da camiseta. Né? Tem esse tipo de desvirtuamento. Então, a gente chama isso, tem um nomezinho, mentor, uma coisa assim. Não, é a diretoria. É a diretoria. Temos o mentor, claro, todo o trabalho que se organiza, na hora que se organiza um grupo mediúnico, e que esse grupo mediúnico se revela sério, comprometido, a espiritualidade mediúnica, a espiritualidade encarrega também uma equipe que vai cuidar da parte espiritual desse grupo que ora inicia seus trabalhos. Mas se percebe no mundo espiritual que aquele grupo só tem fogo de palha, que estão ali por curiosidade, que o pessoal não tem responsabilidade, que vai ficar em casa para ver a novela, vai assistir o BBB, vai faltar. Todo dia falta 2, 3. O que é que acontece? Mas os espíritos vão se manifestar? Vão. Mas que tipo de espírito? Espíritos sérios? Vão se manifestar espíritos do mesmo nível, do mesmo nível de irresponsabilidade daquele grupo que está começando suas atividades. Então, há uma equipe no mundo espiritual responsável por aquele grupo mediúnico, tá? E com seu dirigente, evidentemente. Só que a gente vai demorar a descobrir quem é. Às vezes ele vai vir discretamente, não vai chegar dizendo eu sou o mentor da sua reunião. É só o livro dos espíritos, característica dos espíritos puros, humildade, simplicidade, não chegam se arrogando, não é? Eu vim aqui em nome da espiritualidade superior de Deus para organizar esse grupo. De maneira nenhuma, vai vir discreto, vai vir humilde, vai se apresentar como um espírito muito simples, dando algumas orientações, tentando colocar aquilo ali nos eixos. Normalmente, essa entidade vai se apresentar ou no começo da reunião ou ao final da reunião. Mas também não é no começo dos trabalhos, é com o tempo, as coisas... É como eu falei, aquele grupo é sério, aquele grupo está permanecendo, aquele grupo está persistindo, né? Amadurecendo, como se usa na gíria, os espíritos sentem firmeza naquele grupo, aí sim vão designar alguém, porque eles não vêm perder tempo. A espiritualidade não vem aqui vendo que aquilo ali é fogo de palha. Então, há o mentor, claro que toda instituição tem o seu mentor. Mas não há essa preocupação de saber quem é aquele. Na Federação Espírita, por exemplo, nós temos informação de que o responsável pelo movimento espírita no Rio Grande do Norte é Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho dos Católicos, não é? Mas quem é o mentor da Federação Espírita do Rio Grande do Norte? Na nossa reunião mediúnica, comparecem normalmente aqueles ex-presidentes da Federação, Abdias, Anselmo, comparecem, Dona Dagmar, comparecem ali, dão mensagens, etc, etc. Mas quem é? Quem é o mentor da Federação Espírita do Rio Grande do Norte? Não sabemos, nem temos curiosidade de saber, um dia a gente descobre, né? Muita gente chega aqui no
desculpa interromper, no Claro. Seiki também pergunta qual o nome do mentor do Seiki. E todo mundo fala assim, não é um só, são os irmãos do caminho. A gente também não sabe um nome concreto, e nem por isso o centro tem descredibilidade, né? Isso, exatamente. Não tem essa... Então não tem que ter essa preocupação. Tem que saber que o mentor maior é Jesus. Há uma escala na hierarquia espiritual, evidentemente, e que nós somos assistidos na medida da sinceridade, do trabalho bom que a gente faz, do desprendimento, do altruísmo, do desinteresse, etc. Nós vamos ter entidades também sérias nos guiando nossos passos, inclusive as nossas vidas, não é? Kardec, quando encara a sua obra, e era uma obra dura, difícil, complicada, ele gasta a sua saúde, é caluniado, enfim, não é? Ele chega a desencarnar antes do tempo. Os espíritos dizem a ele, você vai abreviar a sua vida. Mas ele topa mesmo assim. Mas há um momento que ele pergunta assim, eu gosto muito desse momento, que ele pergunta, eu vou ter ajuda da espiritualidade? E o Espírito Verdade responde, não te ajudar seria não amar-te. Né? Então, eles não nos ajudarem seriam que eles não nos amam, e amam, com certeza. E nos acompanham, e nos assistem, e estão presentes em todos os momentos de nossa vida. E não precisa você ver ou sentir, não precisa você ter uma mediunidade maravilhosa, não precisa você ser Chico Xavier para você saber que está sendo assistido. Seus amigos espirituais, seus parentes, os espíritos que amam você, estão com certeza acompanhando sua vida. Felizes quando você está feliz, tristes quando você embarca num processo de tristeza, etc. Então vamos dignificar a presença desses companheiros, vamos amá-los, vamos pensar neles, vamos orar com eles e por eles, não é? Que com certeza vamos tê-los. Não preciso que ele apareça aqui para eu saber que eu tenho meu guia, meu mentor, meus assistentes, eu sei que ele está aí. Nós sabemos que eles estão aí. Perfeito, ótima forma de encerrarmos as nossas perguntas, né? E agora nós vamos para o nosso quadro, né? Já sempre fazemos aqui. Estamos no nosso 9º episódio e cada convidado vem trazer alguma indicação sobre a temática. E, na verdade, eu tomei tua fala, né? Mas tudo bem. Então, diga, é a nossa fala, né? Então, Nilo, diz aí a tua indicação para quem está nos ouvindo, né? Para quem está nos vendo, o que você poderia indicar para a gente? Indicação de bibliografia? Pode ser bibliografia, pode ser um filme, pode ser uma palestra. O que você achar que é pertinente sobre essa temática? Vamos lá, bibliografia. Claro, o Livro dos Médiuns é a maior obra sobre, entre aspas, paranormalidade que existe até hoje. Nunca foi superado, nunca. Existem vários trabalhos e tal, mas o Livro dos Médiuns ainda é o grande orientador em se falando de mediunidade. E aí vem as outras obras complementares. Eu gosto muito de um livro chamado Diretrizes de Segurança, Raul Teixeira e Divaldo Franco. É um livro feito de perguntas e respostas. Foi uma entrevista que eles deram a uma emissora de rádio, depois fizeram disso uma apostila e depois tornou-se livro. Diretrizes de Segurança. Como perguntas e respostas é ótimo para estudo, não é? Porque a coisa vai correndo. Então, recomendo Diretrizes de Segurança. Recomendo Hermínio de Miranda. Hermínio Correia de Miranda. Ele tem um livro chamado, e tem vários, ele tem uma obra vasta, mas o tema que nos interessa é um livro chamado Diálogo com as Sombras. O título é meio, né? Diálogo com as Sombras, parece um filme de terror da Netflix. A capa também é meio assustadora, assim, uma sombra. É? Diálogo com as Sombras. Porque ele abrange todos os aspectos de uma reunião mediúnica. O diálogo, a formação, o grupo, o diretor do grupo, as mediunidades, tal. Diálogo com as Sombras é uma literatura fundamental para quem vai se iniciar, quem vai dar os primeiros passos, e mesmo os mais experientes. Os mais experientes é que precisam ler mesmo, porque acham que já sabem tudo, né? Então, Hermínio de Miranda, ele tem também um livro chamado Diversidade dos Carismas. O que é? Porque lá na Epístola de Paulo, ele fala, não é, nos carismas. Qual dos carismas é o mais importante, né? Aos Coríntios, né? Aquilo ali são orientações para uma reunião espírita. Reunião mediúnica, não tinha espiritismo ainda. Aliás, nem existia o termo mediúnico, mas é uma reunião mediúnica, não é? Ele dá assim todos os roteiros, que não deve falar dois ao mesmo tempo, que línguas estrangeiras, se não tiver quem entenda ali, não serve de nada.
Então a pessoa chega, assim, se ninguém entendeu, essa mensagem serviu de quê, né? Então, ele pega essa coisa dos carismas, que nada mais são que mediunidades, e ele faz o diversidade dos carismas, que ele vai abordar todas essas formas de mediunidade de uma maneira... Hermínio Miranda escreve muito bem, é uma delícia ler Hermínio Miranda, a gente lê fácil Hermínio Miranda. Então, recomendo Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, recomendo Diversidade dos Carismas. E outros livros, ele tem uma plaquetazinha chamada O que é Mediunidade, eu acho que é O que é Mediunidade. É um trabalhozinho pequeno, resumo, muito bom também. Entrem lá no Google, né, consulte o espírito superior chamado Google, coloquem Hermínio Miranda, que ele tem vários trabalhos, principalmente sobre mediunidade. Ele dirigia um grupo mediúnico, não é? E ele é uma cabeça bem aberta a coisas, não é? Coisas mais como regressão, etc. Muito bem, o que mais eu podia indicar? Os livros do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Sim. O Projeto Manuel Filomeno de Miranda é um trabalho desenvolvido lá na Casa do Caminho, em Salvador. Um deles já desencarnou. João Alves, Nilo, meu xará, e Alves, Nilo, e João José e Nilo, não me lembro o sobrenome não. Eles desenvolviam o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então ele tem vários livros também finos, digamos assim, de poucas páginas e tal, falando sobre vários aspectos da mediunidade, organização de uma reunião mediúnica. Lembrei Desobsessão, de André Luiz, através da mediunidade, eu acho, de Valdo Vieira, acho que não é nem Chico Xavier. É um livro também básico, ilustrado, com fotos, o número de pessoas que devem compor uma reunião mediúnica, no máximo 15, 18 pessoas, não pode ser muita gente, horário, assiduidade, pontualidade, enfim. É um livro fácil de ler, fartamente ilustrado com fotografias, Desobsessão fundamental. Isso falando em área mediúnica, né? Cuidado com algumas obras, muito cuidado com algumas obras. Tem muita bobagem escrita. Com muito boa vontade, mas tem muita bobagem escrita. Vamos nos ater. Depois que a gente dominar mais, digamos assim, o tema, aí a gente pode até dar uma olhadinha em outras coisas, porque a gente já tem uma base, não é? Pegar o básico, né? Pois o básico. Vamos fazer o simples, como diz Tito. Né? E quanto ao espiritismo, as pessoas acham que só tem as obras da codificação. Não. Kardec tem um livro chamado O que é o Espiritismo, que é um resumo. Ali ele tem todo o resumo do que é a doutrina espírita, o que é o Espiritismo. Então, para aqueles que têm maior dificuldade, porque tem gente que tem dificuldade para ler, sim. Tem gente que tem dificuldade para orar, né? Começa a rezar, o pensamento voa, né? Tem dificuldade, tem gente que tem dificuldade para ler. Então, esses livros são mais, digamos assim, mais compactos. Né? Tem Kardec tem instruções práticas para o quê? Para a reunião mediúnica? Instruções práticas. Pois não, vou consultar o Google não. Começa com instruções práticas. É Kardec dando instruções de como se organiza também uma reunião espírita, não é? Quem mais? Na área específica de Ivone Pereira do Amaral. É importante a gente ler depoimento de médiuns. Por quê? Na minha época, um dos grandes problemas da minha mediunidade, não gosto de falar em mim não, mas vamos lá. Até porque eu não sou um bom exemplo. Comecei de forma muito acidentada. Mas uma grande dificuldade que era? Os médiuns não falavam de si próprios. Então a gente tinha vontade de perguntar, né, meu irmão, como é que funciona isso aí? Onde é o botão? Como é que você faz para ficar, né? A gente tinha essa curiosidade e não perguntava, saía dali tímido, né? E a gente era ensinado errado. Quando eu comecei a desenvolver meus primeiros passos na mediunidade, eu lembro de uma vez que a mulher olhou para mim e disse, Nilo, você não está dando comunicação porque você está de cinto. O cinturão está atrapalhando. Isso quer dizer que a gente tem que vir nu para a reunião? Né? O cinturão estava atrapalhando a comunicação. Veja como a gente aprendia. Era cego guiando cegos. A verdade era essa, cegos guiando cegos. Tinha coisa pior do que isso. Sopro no ouvido. Eu levei tanto sopro no ouvido que eu não sei como eu não tenho labirintite ou coisa pior, otite, porque tinha um sopro. Nilo, tome sopro no ouvido. Esses desvios de rota, não é?
Então, os médios não falavam de si, hoje falam, graças a Deus. Vocês que estão em casa não sabem a sorte que vocês têm de hoje ter estudo mediúnico praticamente todos os centros. Mas onde é que eu queria chegar? O que era mesmo que eu queria chegar? Você estava dando a referência de Ivone do Amaral. Sim. Então, ler as obras dos médios, dos grandes médios, porque eles falam deles próprios. Ivone Pereira, ela fala, conta como foi, como é que a mediunidade dela funciona, isso e aquilo. Ótimo, porque você diz, eu não sou doido só, pelo menos tem mais doido também, né? Uma ruma de doido. Pois é, as dificuldades dela. Divaldo Franco fala da dificuldade dele. Divaldo Franco ia se suicidando. Acordou já dentro da praia, lá dentro, nas ondas, ele sem saber nadar. Aí alguém, acho que foi tio Nilo, que o tio... Como é o tio... O colega... o... Tio Nilson. Tio Nilson que foi lá e se socorreu ele, puxou, tirou das águas e tudo. Ou seja, não nasceu pronto. Só nasceu pronto Jesus. O resto tudo passaram dificuldade. Então, quando você lê Mademoiselle d'Espérance, ela contando as coisas que se passavam com ela em casa, na sua infância, na sua adolescência, enfim, você vai se asseoriando disso. Não é? Você vai... É o que eu falei. Estudar mediunidade é estudar a si próprio. É estudar seus sentimentos, suas inclinações, as coisas que acontecem com você, as coisas do seu inconsciente, do subconsciente e da sua consciência. Então, lê esse livro de Mademoiselle d'Espérance, de Ivone Pereira do Amaral, de médios famosos de uma maneira geral, para ver os seus depoimentos, não é? E, para a nossa moral, aí eu vou para a nossa moral agora, que você vai ter que mudar, meu irmão. Você é candidato a médio, vamos começar o ajuste, não é? Lê obras também, biografias, eu me lembrei, falando dos remédios, biografia dos grandes homens, biografia de Gandhi, de Benjamin Franklin. Não valer a vida de quem, sei lá, nem vou nem falar para não baixar o nível. Tem até uma sugestão que eu queria até trazer, que você falou isso, saiu agora no Netflix, um documentário sobre Madre Teresa de Calcutá, incrível. E é extremamente emocionante, incrível, assim, inspirador realmente. Então fica essa recomendação. Padre Júlio Lancelotti, né? Nossa, tem muitas pessoas, né? Que podem nos inspirar. Que bom, né? Que Jesus manda essas pessoas também para nos inspirar. E filmes tem Arigó, o nome do filme eu acho que é o Predestinado. Isso mesmo. Tem a vida de Divaldo Franco, né? Que nossa amiga Rosália Figueiredo, eu ia trazer ela não pôde vir. Rosália Figueiredo foi quem fez o roteiro, né? Uma das roteiristas, a vida de Divaldo. Sobre mediunidade. Tem mais. Ixi, tem todos os filmes de Chico Xavier. As mães de Chico Xavier. Pois é, as mães de Chico, né? E o próprio filme da vida de Chico Xavier é uma maravilha, né? E entrem no YouTube, puxem a entrevista que ele deu ao Pinga Fogo. Isso. Eu tinha 17, vou dizer minha idade aqui não, né? Apesar de jovem, eu assisti todo o programa na sala lá de casa, que antigamente a televisão era na sala, era o principal móvel da casa. Assisti inteiro. E aquela entrevista mudou minha vida. Olha aí. Né? Que homem, é pra gente aprender a admirar o que é bom. A gente acha que não, só o mal é que vence. Não, o bem está aí, o bem existe. Chico Xavier nos mostrou, nos acenou com a possibilidade de sermos bons nos dias de hoje. Não é? É possível ser bom, é possível ser altruísta, é possível ser, entre aspas, diferente. É possível nadar contra a maré, né? Da ignorância, da falta de conhecimento. É possível, enfim, a gente ser um espírita verdadeiro, ser cristão verdadeiro. Perfeito. E para encerrarmos, de fato, agora, nós temos um quadro chamado Verdade ou Mito. E, Nilo, eu acho que você teve muita sorte, porque essa é muito fácil. Sim. É verdade ou mito que Jesus era médium? Todos nós somos médios, a doutrina espírita nos ensina. E a gente aprende também que Jesus era médium de Deus, não é? Porque a mediunidade de Jesus era maravilhosa. Tem um momento de Jesus que eu acho muito bonito. Todo mundo tem suas predileções no Evangelho, eu também tenho as minhas, né? Um momento que eu gosto muito é da mulher hemorraíça, né? Uma mulher que tem... Imagina você ter problemas de menstruação há não sei quantos anos, ainda mais entre os judeus que eram considerados impuras. Então essa mulher era impura a vida inteira. Pura, ninguém tocava. E essa criatura se aproxima, deve ter vindo escondida, que ela não podia bater nas pessoas.
e vem ali no meio da multidão, toca Jesus, e Jesus diz uma coisa que eu acho linda. Porque Pedro diz, mas Senhor, como é que a gente vai saber essa opção de gente? Tocou as vestes, né? Tocou a roupa, as fímbrias da roupa de Jesus. E Jesus diz, eu senti sair de mim virtudes. Muito bonito. Olha o nível do médium aí, né? Mas como é que a gente vai saber? Eu senti sair de mim virtudes. Você imagina. Então Jesus era um elo de ligação. Jesus se reúne com Moisés e com Elias. Não é? Jesus, enfim. Né? Jesus, claro que era médium. E aí vem Jesus, Francisco de Assis, Paulo, né? Todos esses grandes homens da história, Joana d'Arc, que coisa maravilhosa, que realizações que aquela mulher faz com a sua mediunidade. Mediunidade a serviço de Jesus. Esse aqui é o diferencial. Mediunidade sem Jesus é uma responsabilidade que você está assumindo, desperdiçando ou usando mal um dom que Deus lhe deu. Mediunidade com Jesus, aí você está tornando útil para as pessoas, para servir, para ajudar, para socorrer esse dom que você recebeu. Então, queridos irmãos, vamos fazer bom uso e somos médiuns 24 horas por dia. Vamos encerrar dizendo isso. Somos médiuns 24 horas por dia. Não, na sexta-feira eu tenho reunião mediúnica, hoje eu não vou discutir com ninguém, não vou brigar, não vou discutir no trânsito porque eu tenho reunião. E nem vou tomar aquela sopa enorme com aquela rabada, porque eu tenho reunião de noite. Você tem que ter um comportamento sério, uma atitude correta diariamente. Vai escorregar? Vai. Escorrega, levanta. E levanta apoiado na doutrina espírita. Levanta usando como bastão a doutrina espírita, que é consoladora, que é esclarecedora. Na doutrina espírita você encontra todas as respostas. Na doutrina espírita você encontra um rumo, um guia, um roteiro para a sua vida. E você se transformando, meu amor, meus queridos que estão nos assistindo, você se transformando, transforma o mundo. Perfeito. Então, essa fala final aí, um ótimo encerramento, mas eu queria agradecer ao Nilo por estar aqui mais uma vez no nosso programa, não ele mais uma vez, mas mais um convidado no nosso programa, e a todos que nos assistiram, nos ouviram, e com certeza vocês podem evoluir. Exatamente. Muito obrigada, Nilo. Estamos no nosso 9º episódio, quase terminando a temporada, né? E fica o convite para você compartilhar esse episódio, curta, comenta. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí também nos comentários, né? Coloca aí nos comentários que a gente quer muito saber. E quem sabe a gente não vem na próxima temporada com perguntas e respostas também de vocês, né? Então, muito obrigada para você que acompanhou. Agradeço, querida. E muito obrigada, Nilo, mais uma vez. Até o próximo episódio do Pode Evoluir.